Viva, Ricardo! Zé, como vai? Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui no Deus a Música. Olha, Deus a Música abençoando nossa conversa internautica. É verdade. Finalmente. Finalmente, né? Já há muito tempo que não ouvia. Tudo bem? Está Tudo certo, tudo certo, tudo muito bem. Olá. Agora melhor ainda. Estou aqui de posse do meu exemplar. Não é qualquer um que tem isso aqui não, do brasileiro quase ninguém, mas eu e Marcelo Castelo Branco com certeza temos. O Marcelo conhece com certeza. Com certeza. Me fala uma coisa. Bom, primeiro eu vou fazer as honras da casa aqui, agradecendo a tua disponibilidade. Você é um executivo que tem pouco tempo, sei muito bem disso, mas reservar esse tempinho aqui para conversar comigo é um prazer e uma honra. É uma honra para mim também. Eu acho que temos aqui alguns brasileiros que podem eventualmente não conhecer tua trajetória inteira, mas basicamente o Tozé Brito ele é um cara que é um artista. Eu acho que a melhor definição é o artista, né? O artista que vem abrindo espaço como compositor, depois componente de alguns grupos. No que eu descobri, que eu acho que você é um cara muito solidário, que você gosta mais de grupos do que andar sozinho. Isso mesmo. Não é verdade? Compositor, assim, que já colocou canções na boca de cantores super mega importantes aqui em Portugal, como José Cid, como Ana Moura, enfim. Temos vários. E a coisa curiosa, que para nós brasileiros é bastante curioso, é que você é um cara que tem talheres para compor para vários estilos musicais, né? No Brasil, nem sempre a gente encontra pessoas. Um cara parecido com o teu estilo é o Paulo Sérgio Vale, né? Lá no Brasil, que é seu colega, vamos dizer assim, de representante autoral, né? Ele é um cara que também compõe tanto para os artistas mais populares quanto para os mais sofisticados, e você também tem o mesmo perfil. Como é que é isso para você, Tozé? Você sempre se sentiu muito à vontade compondo para os vários segmentos, ou você acha que em Portugal as coisas são mais estratificadas em termos de estilo, são mais semelhantes? Não, Ricardo, eu acho, fundamentalmente, o que eu gosto de fazer mesmo é compor, é escrever. Eu comecei, como você disse, ou como tu disseste, deixa-me tratar por tu, que é mais fácil para mim. Claro. Como tu disseste, eu comecei como músico, com grupos pop-rock, depois passei por outros grupos claramente pop. Os primeiros grupos eram mais para o lado rock, depois para pop, e depois cantei a solo, também sozinho, gravei álbuns como solista, mas enquanto fiz tudo isto fui sendo convidado para escrever para muita gente em Portugal. Muitos alguns já não estão vivos, grandes nomes da música portuguesa, como o Tony de Matos, o Francisco José, gente que já não está entre nós, mas que foram nomes muito grandes dos anos 60, 70, 50, 60, 70 em Portugal. Francisco José foi grande no Brasil, né? Francisco José foi grande aí também. Também teve um grande sucesso com os Olhos Castanhos. Aí Sim, nossa. Exatamente. Escrevi para eles, tive o prazer de começar com eles, depois comecei a escrever para o Carlos do Carmo, para o Paulo de Carvalho, para o Zé Cid, para muita gente. E de repente dei por mim a escrever mais para outras pessoas até do que escrevia para mim próprio, percebes? E foi aí que eu percebi aquilo que eu realmente gostava de fazer, mais do que estar em cima de um palco a cantar. Embora tenha feito isso durante 20 e muitos anos, e sempre gostei de fazer isso, claro. Mas aquilo que eu gosto mesmo de fazer é estar tranquilamente a escrever para esta gente toda. E para responder à tua pergunta, realmente escrever para pessoas de muitos segmentos musicais, com muitas estéticas musicais diferentes. Mas isso não me é complicado, sabes? Eu ouvi muita música, Ricardo, toda a vida, como nós todos ouvimos. E fui assimilando muita coisa, desde aquela música mais antiga, digamos, comecei por ouvir as coisas dos anos 40, 50, que se ouviam lá em casa, que o meu pai ouvia lá em casa, os meus pais ouviam lá em casa, para ouvir essa música. Depois tive uma fase, como todos nós, de ouvir Beatles, Rolling Stones, toda essa tropa, Dylan, Paul Simons, etc. Foi muito essa música anglo-americana que me marcou na juventude, mas também muita música francesa, um pouco depois, que nós aqui em Portugal ouvimos muito, falando de Jacques Brel, Moustaki, Léo Ferré, grandes nomes,
Depois, François Hardy. diz Ricardo. François Hardy. François Hardy também, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, toda essa geração foi muito ouvida em Portugal. Curiosamente também acompanhei muito a música que se fez aqui ao lado em Espanha, nomeadamente um homem que eu adoro, que é o Juan Manuel Serrat, que é um dos meus ídolos, que eu amo, e depois descobri a música brasileira. Quando eu já ouvi algumas coisas, já ouvia e já gostava muito da música brasileira, mas definitivamente foi quando as novas gerações... Eu estava no Quarteto 1111, é uma história curiosa. Estava no meu segundo grupo em Portugal, e talvez o grupo maior por onde eu passei. O primeiro foi Pop 5 Music Incorporated. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro no Porto. Eu nasci no Porto, eu sou do Porto, sou do norte de Portugal, e o meu primeiro grupo foi o Pop 5. E depois recebo um convite para vir para o Quarteto 1111, um convite do José Cid. E quem é que nós vamos encontrar na nossa sala de ensaios? Gilberto Gil, Caetano Veloso, porque estavam de passagem por Portugal na altura, eles a caminho de Inglaterra, o Chico passou por aqui a caminho de Itália. Foi uma fase em que muitos músicos e compositores e autores brasileiros, como vocês sabem, saíram do país, deixaram o Brasil por razões políticas, a maior parte deles, e passaram por Portugal. E essa passagem despertou-me para a música brasileira. Eu comecei a ouvir música brasileira e depois vim a descobrir Tom Jobim, talvez o maior de todos, quanto a mim, e toda essa geração anterior ao Chico, ao Gil, ao Caetano, etc. Mas esses conheci pessoalmente, e a Maria Bethânia, etc. E aí comecei a aproximar-me da música brasileira. E foi esta conjugação, esta possibilidade que eu tive de ouvir músicas muito diversas, muito distintas do mundo todo, que me deu depois esta facilidade, vamos chamar assim, para escrever para pessoas muito, muito diferentes. Sendo que a única questão que eu pus sempre e que eu quis sempre foi perceber para quem estava a escrever e falar com essas pessoas diretamente e perguntar-lhes o que é que tu queres realmente cantar, o que é que tu gostarias que eu escrevesse. E depois analisar com muito cuidado o público, quem era o público daquele artista, quem era o público, porque eram artistas, alguns deles que eu conhecia muito mal. Mas você já tinha uma visão meio de AR, né? Eu era AR, repara, eu ainda não era AR no início, mas depois, quando eu estava já no Gemini, no meu terceiro grupo, estamos a falar de 1978, eu fui contratado pela Polygram, nessa altura, para diretor da AR da companhia. E ainda estive uns anos, ao mesmo tempo, simultaneamente, a cantar, a gravar, e como a AR da companhia. E depois passei a vice-presidente, e depois segui a minha vida, depois na BMG já como diretor-geral, etc. Isto deu-me umas experiências lindíssimas. Agora, quando você fala da música brasileira, nós brasileiros somos filhos dos portugueses em vários sentidos, né? Inclusive na canção, né? Se você pegar o iníciozinho do que a gente chama da canção brasileira, isso antes de Chiquinha Gonzaga, você vê muitos aspectos europeus na concepção da canção, né? Principalmente na toada, algumas coisas brasileiras são muito portuguesas. E hoje em dia, com felicidade, a gente vê que... E hoje aqui em Portugal há muita coisa muito brasileira também. Eu diria até que hoje em dia você ouve canções portuguesas e elas se parecem com brasileiras e fala assim, isso na boca de fulano de tal ficaria muito brasileiro. Isso é muito, muito bonito ver. Você diria que no teu trabalho como autoral, o teu encontro com, vamos dizer, com as dimensões continentais de influências que tem um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, por causa do tamanho do Brasil, não é melhor nem pior. O Brasil é um país de imigrantes e de dimensões continentais com negro na cultura, então é muita diversidade. Você acha que isso influenciou você como compositor? Sem dúvida, sem dúvida. Ricardo, eu acho que eu não gostaria de personalizar em ninguém, percebes, influências claras que tive. Foram tantas e tão diversas, e a música brasileira é tão variada. O Brasil, como tu dizes, é um continente. O Brasil não é um país, é um continente. Quer dizer, comparado com este pequeno país onde eu vivo e onde tu estás a viver agora, ela é uma coisa pequenina, parece um estado pequenino do Brasil, não é? O Brasil é um continente para mim, com realidades
perfeitamente distintas, porque o Norte é uma coisa, o Centro é outra, o Sul é outra, o Interior é outra, o Nordeste é outra, sei lá. O Brasil é um mundo, é realmente um continente. E todas as suas músicas, todas elas, eu gosto de todas elas. Eu não sou, percebes, eu não tenho preconceitos musicais. Eu não sou uma pessoa que diga, eu gosto disto, isso não tenho. Porque eu tive também essa perspectiva com a R, e tive que a ter com a R, de tentar muitas vezes trabalhar com artistas e com músicos. Eu diria que era gente que eu, antes de ter chegado à indústria, eu não iria ouvir, não seriam artistas que eu seguisse com atenção, mas a partir do momento em que entrei na indústria como a R, para além depois de outras funções que desempenhei, eu tive que estar muito atento ao que faziam pessoas que eu não seguiria normalmente, mas passei a seguir com muita atenção. E sem qualquer tipo de preconceito. Eu acho que o preconceito é a pior forma de censura que existe no mundo. Acho que realmente o preconceito é uma coisa horrorosa. E nós não devemos nunca dizer, isto é péssimo, isto é mau. Não é mau, se estiver bem feito para as pessoas a quem se dirige. E esta é a questão fundamental quando estamos a produzir música e a fazer música do ponto de vista da indústria. Ou qualquer outro, mesmo como artista também. Se eu estiver a fazer a música que gosto, e aquilo que eu gosto de fazer e que eu sei fazer, para um determinado público, e eu fizer bem e esse público responder positivamente àquilo que eu estou a fazer, está bem feito. Ou seja, eu acho que muitas vezes a gente faz coisas a pensar que estão bem feitas e acerta ao lado e fica todo contente porque acertou. Mas acertou por acaso, porque não era para ali que estávamos a apontar. Quando se aponta para um segmento determinado e a seguir acerta, então sim, está bem feito. Aí está bem feito. Muito bem, então Zé, me fala uma coisa. Antes de encaixar aqui a primeira pergunta do Marcelo Castelo Branco, que o Marcelo mandou 3 perguntas, não é disso não, ele está curioso. Eu vou dizer para as pessoas que você já falou aí en passant, mas você tem essa carreira de executivo que começou em 78, 79, né? na Polygram, né? Esteve na BMG, não é isso? Estive na BMG como diretor-geral. E você é diretor da SPA, que é a Sociedade... Portanto, ainda fui diretor-geral, presidente, CEO, chame-lhe o que quiseres, da Universal durante muitos anos também. E depois então passei para a SPA, para a Sociedade Portuguesa de Autores, onde sou vice-presidente neste momento. Isso. Você se sente mais à vontade na SPA do que esteve em gravadores, pelo fato de você, de certa forma, lidar mais com seus companheiros de talento, compositor, ou não? Repara, eu agora que conheço a SPA estou muito confortável na SPA. Agora, ao fim de 10 anos. A princípio, não, confesso que a princípio foi, apesar de ser compositor, eu recebia os meus direitos de autor, percebia como funcionava toda a mecânica do direito de autor, mas a realidade de uma sociedade de autores eu não a conhecia. E quando cheguei à SPA, demorei muito tempo a perceber e quis perceber tudo, de todos os departamentos da SPA, muitos que não tinham sequer, porque a SPA é multidisciplinar, a SPA não tem só música, tem também literatura, audiovisual, teatro, tudo isso. E eu tive que tentar, quis perceber, e hoje sinto-me à vontade para falar disso tudo. Portanto, eu hoje diria que estou tão à vontade na SPA como estive nas companhias discográficas por onde passei. Muito bem, então vamos lá, a primeira pergunta de Marcelo Castelo Branco, valendo? Vamos embora. Vamos lá, nada bom. Alguma coisa você já respondeu dela. Que lembranças tem da MPB e que referências você tem da música produzida no Brasil de hoje, se é que você as tem? Tenho pouco, tenho que confessar que tenho pouco, mas vamos começar pela primeira parte da pergunta. As referências, como eu disse lá atrás, o meu primeiro contacto sério com a música brasileira, porque eu estava muito envolvido na música anglo-americana, aquilo que vinha fundamentalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, e depois a francesa, e depois a italiana e a espanhola, porque estamos aqui neste canto da Europa. Faz todo sentido. Somos latinos, no fundo, toda esta música me cercou sempre. E isso, eu acompanhei isso fez-me gostar de determinados tipos de música e ter essas influências. A música brasileira descobria mais tarde, como te expliquei, e descobria porque passa aqui o Caetano, passa aqui o Gil,
passam pelo nosso estúdio, gravam connosco, brincamos todos juntos, jam sessions, tocamos juntos, foi lindo aprender coisas com eles ouvirem a nossa música. O Gil, inclusive, deixou canções ao Zé Cid, que o Zé Cid gravou num álbum dele, originais dele, etc. Foi um intercâmbio muito divertido. E foi por aí que eu comecei a descobrir a música brasileira. E depois fui à procura e comecei a ouvir tudo aquilo que vocês já ouviam aí há uns anos. Nós estamos a falar de 1970. Portanto, já andava a ouvir o Chega de Saudade e o João Gilberto há muito tempo. E nós já ouvíamos cá, mas eu confesso que nos primeiros anos a música brasileira, eu estava muito mais virado para a música anglo-americana. E depois começo a descobrir a música brasileira e começo-me a apaixonar loucamente pela música brasileira. Eu diria que a minha maior influência, apesar de gostar muito da forma como canta o Caetano, apesar de tudo eu acho que o Chico é o mais brilhante escritor de canções da língua portuguesa. Digo sem qualquer receio de o dizer. Portugueses de Portugal, portugueses do Brasil, se eu tivesse que escolher um escritor de canções, o maior, o melhor, eu diria Chico Buarque. Chico Buarque, todos os dias, sem dúvida nenhuma, é brilhante, não só musicalmente, mas em termos de líricos, em termos da palavra, em termos das letras, do que ele faz, é absolutamente imbatível. Eu digo, para mim, não há comparação. Há gente a cantar talvez muito melhor que o Chico, mas a escrever como o Chico não há ninguém. É assim, nós que fomos criados ali, ouvindo o Chico cantar, você vai encontrar muitos brasileiros que adoram a voz do Chico, apesar de todos admitirem que a pretensão do Chico nunca foi ser cantor, mas há algumas canções que só na voz dele mesmo. Exatamente, é que ele tem um timbre, ele tem uma identidade vocal que é única. Nós começamos a ouvir uma canção e sabemos que é ela a cantar, e isto é um plus. Isto é um famoso cantautor, né? Agora, sobre me interessa um pouco essa ascendência anglo que existe aqui em Portugal. Eu noto isso na vivência do dia a dia, até hoje mesmo, né? E fico pensando assim, a gente teve algumas vagas no Brasil de brasileiros cantando em inglês, mas era um fenômeno específico em função de um determinado sucesso de uma música na novela que levou à execução exacerbada de conteúdo anglo nas rádios, e aí os artistas brasileiros, para sobreviverem, muitos deles começaram, até Fábio Júnior, o tecladista do Roupa Nova, vários artistas começaram cantando em inglês, para poder ter um espaço, um lugar ao sol. Aqui eu não noto isso, não. O que eu noto é que o português sente vontade de se expressar também em inglês. Eu estou errado? Não estás errado, Ricardo, estás certíssimo. Mas eu defendi toda a minha vida, e vou continuar a defender até ao fim, que cantar em inglês é um erro. Repara, nós tivemos muitos grupos, eu próprio assinei muitos grupos enquanto dirigente de editoras na altura, que cantaram em inglês e tiveram um sucesso enorme em Portugal, enorme. Os Silence Four, os Gift, os Municipal, apesar de tudo ainda são talvez os que têm mais sucesso fora de Portugal, e ainda o têm, não é? Mas nunca conseguiram furar. Ou seja, tinham sucesso aqui em Portugal, vendiam muito bem em Portugal. Quando se tentava a carreira internacional, não aconteceu nunca. Com quem é que aconteceu? Aconteceu com os Madre Deus, aconteceu com a Marisa, aconteceu com a Namora, aconteceu com a gente que canta em português. E, portanto, Salvador Sobral. Exato, e com Salvador na Eurovisão. O que é que eu defendo, e acho que é o caminho, acho que é o caminho. Podemos cantar em inglês porque nos dá prazer cantar em inglês, mas isso não é natural. Eu não penso em inglês, eu penso em português. Eu sonho em português, eu não sonho em inglês, eu sonho em português. Quando eu tenho sonhos... O Marcelo disse assim, Portugal é mais inglês que espanhol, Tosé? Ele está respondendo que sim, pelo que eu entendi. Sim. Mas isso são outras questões, isso é histórico. Nós sempre tivemos um contencioso com a Espanha. Porque a Espanha passou a vida a invadir Portugal, a conquistar Portugal, e nós tivemos que nos tornar independentes não sei quantas vezes dos espanhóis. Isto é uma guerra de 10 séculos. É uma guerra, mas que é uma guerra, neste momento é uma guerra amorosa. Não é uma guerra belicosa, é uma guerra amorosa. Mas existe essa picardia com os espanhóis. E os portugueses, especialmente os portugueses do Norte. Eu nasci no Porto, e acho que o Porto e o Norte de Portugal têm ainda mais a ver com a Inglaterra, mas até por questões climáticas também. São mais fleumáticos, são mais calmos, são mais
introvertidos do que os solistas, os lisboetas e os algarvios e essa gente toda. Os algarvios também às vezes também são introvertidos, mas isso é por outras questões. Eu diria que há uma influência muito grande realmente da Inglaterra em Portugal, sem dúvida. Até porque também somos os mais velhos aliados do mundo, em termos de, não há aliança mais velha do que a de Portugal com a Inglaterra. Em que momento isso que você diz assim que o lusófono tem que se expressar em português na arte musical? Em que momento você decidiu isso para si? Ou para os grupos onde você participava? Eu nunca tive a pretensão de cantar em inglês, Ricardo. Nós tivemos uma fase, o Quarteto 1111 foi um grupo altamente censurado. Eu vim do Pop 5, nós do Pop 5 cantávamos em inglês, mas cantávamos covers de coisas, sei lá, desde Beatles a Jimi Hendrix e a John Lee Hooker e a Muddy Waters, que pouca gente ouvia em Portugal e nós já cantávamos e tocávamos covers deles. Depois vim para o quarteto e o quarteto só cantava em português. E uma das coisas que eu percebi é que a partir do momento em que cheguei ao Quarteto 1111, que era o grupo mais importante em Portugal. Em 1969, quando eu cheguei ao quarteto, o quarteto era o grupo número 1 em Portugal. Sem dúvida, eu digo sem falsas modéstias, era realmente o grupo número 1. E só se cantava em português, e só cantávamos em português, mas tínhamos um problema. Os discos eram sistematicamente censurados. Estávamos debaixo da ditadura nessa altura, e cada disco que saía era censurado, era retirado das lojas, e nós fomos forçados a cantar em inglês, em determinada altura, para dizer as coisas que queríamos, passar a mensagem que queríamos passar, e em inglês passava tudo, ou eles mandava-se prada. Não percebiam inglês, ou achavam que as pessoas não percebiam. Passava tudo. Nós dizíamos as mesmas coisas em inglês, as maiores barbaridades que podes imaginar. Passava tudo. Em português era tudo censurado, era tudo, ia tudo, e tudo. Salazar não sabia inglês, felizmente. Ou pelo menos pensava que o povo não sabia, não sei. Mas me fala uma coisa, então, Zé, conta aquela história que você contou para mim no almoço, muito, quer dizer, é genial vista da agora, né? Conta. Mas que você teve justamente, já que a gente está nesse tema aí da repressão, todo regime totalitarista, a primeira coisa que eles fazem é reprimirem a arte, né? Isso é quase que é o que eles fazem sempre, né? É por aí que somos os mais subversivos em geral. E como é que foi essa história de você ser convocado para a tropa e teve que escapar por a Espanha? Mas conta aí, como é que foi? Isso é uma história louca. Eu estava no quarteto, estava precisamente nesse grupo, e todos os músicos portugueses, os meus amigos de outros grupos, e grandes nomes como o Paulo de Carvalho, o Fernando Torda, etc., gente que tinha com um nome em Portugal muito grande, estavam todos num serviço durante a Guerra Colonial, quando Portugal combateu o que nós chamamos de Guerra Colonial, em Angola, Moçambique, Guiné, etc. Tínhamos havia um serviço em Lisboa, aqui, que era o Alerta Estar, para onde os músicos, os atores, os músicos, os artistas de circo, todos iam para ali e montavam-se espetáculos para depois irem a Angola, a Moçambique e à Guiné animar as tropas portuguesas, etc. E quando eu fui chamado para a tropa, no fundo fui chamado para fazer a recruta no exército, foi-me prometido e foi-me dito que eu iria fazer a tropa nesse serviço, no Alerta Estar. E tudo bem, eu não ia dar tiros a ninguém, eu não ia combater uma guerra contra a qual eu era e estava completamente contra a política colonial portuguesa nessa altura. E portanto disse, ok, se é para fazer essa tropa, eu falo sem problema nenhum. O problema é que 3 meses depois, quando acabei a recruta, a minha especialidade saiu, a minha especialidade era armas pesadas, imagina, eu que sou pesadíssimo. Bom, aí decidi que ia abandonar o país. E fiz aquilo olha, a mesma coisa que o Caetano e o Gil e o Chico fizeram, fiz eu 2 anos mais tarde, em 72. E fui assalto, passei assalto com um agente da PIDE. A PIDE era a Polícia Política de Salazar, aqui. Foi um agente que me passou na fronteira de Valença do Minho, para Tui. Tive que pagar, como é óbvio, para isso. E depois de Tui fui para Madrid, apanhei o avião em Madrid para Londres e fiquei 3 anos a viver em Londres até que aconteceu a Revolução, o 25 de Abril, e eu pude voltar a Portugal e a partir daí fiquei no meu país até hoje, né? Mas foram 3 anos muito duros, foram muito bons também. Foi uma experiência muito boa ter vivido em Inglaterra, não chegou a 3 anos. Em 72 você chegou
evidentemente, depois do fim dos Beatles, né? Você chegou a Londres, Beatles não existiam mais, existiam as quatro carreiras solos, mas existia não só as quatro carreiras solos, mas já existia Pink Floyd, já existia uma série de bandas que tornaram The Who. Havia muita coisa nova a aparecer. Os Creed. Você viveu a swing em London lá? Diz, Ricardo? Você viveu a swing em London? Vivi, de 72 a 74, vivi uma Londres ainda muito ligada, muito em continuação dos anos 60, no fundo, essa Londres não tinha mudado assim tanto como isso. Fiz música, tentei fazer música, e vou-te contar uma coisa que ninguém sabe. Opa! Em primeira mão, sabes que música é que eu tocava em Londres? Durante o dia eu era tradutor, eu tinha que ganhar a vida de alguma forma, e fazia traduções de português para inglês, de inglês para português, nomeadamente, e quase sempre casos portugues do Brasil. Era uma companhia de seguros, eu era tradutor numa companhia de seguros, e havia cargueiros, havia imensos problemas com cargueiros que tinham problemas graves, e as seguradoras tinham que pagar, etc. E eram em geral casos passados no Brasil. Então eu traduzia aqueles relatórios dos comandantes com 60... Pronto, fazia isso durante o dia. À noite, das 9 às 5, estava a trabalhar como tradutor. Das 6 às 10 ia para a faculdade, onde estudei Psicologia e Sociologia durante 2 anos. Depois voltei para Portugal e o curso ficou a meio, os 2 cursos ficaram a meio, mas foi uma boa experiência. E aos fins de semana fazia música. Sabes que música é que eu fazia? Música brasileira. E vou-te dizer porquê. E vou assumi-lo aqui sem qualquer problema. Eu, quando cheguei a Londres, apanhei um dos maiores sustos da minha vida, porque eu em Portugal era considerado um bom músico. Eu era um baixista. O meu instrumento sempre foi viola baixo. Também toco violão, toco piano um pouco de tudo, mas o meu instrumento sempre foi o baixo. Contrabaixo e depois viola baixo. E cheguei a Londres e percebi que aqui era a primeira categoria, lá era a terceira categoria. Ou seja, eu era um baixista de terceira categoria em Londres, porque eles eram muito melhores que eu. Muito melhores que eu. Então, tinha um tal de Paul McCartney, um tal de Roger Waters, que eram um pouquinho melhores, né? Não vamos nem falar do Jack Bruce, nem não vale a pena. Bom, de repente que estava na terceira divisão, tinha passado da primeira para a terceira divisão. E o que é que me salvou? A música brasileira. Porque eu já tocava muita música brasileira nessa altura. E todas as sequências harmónicas brasileiras, acordes, são completamente diferentes daquilo que eles faziam em Inglaterra. Eles não sabiam. Eu tocava-lhes desde as canções do Chico, do Caetano, que falamos aqui, do João Gilberto, do Tom Jobim, essas coisas todas que eu tocava razoavelmente bem. Eles ficavam loucos a ouvir-me tocar, porque não faziam ideia do que é que eu estava a fazer, e vinham-me perguntar o que é que eu estava a fazer. E foi assim que eu consegui, aos fins de semana, fazer música e divertir-me e ganhar dinheiro a fazer música em Londres. Música brasileira, imagina, cantando com sotaque brasileiro, do Brasil. Eu vi, nesse disco aqui nós temos um samba muito interessante, eu adoro, até cometi o sacrilégio de fazer ele no violão e mandar para você. Tudo bem, hoje, como nós dissemos há pouco lá atrás, eu acho que cada vez mais há na música portuguesa influências brasileiras, e talvez, como tu digas, e como tu disseste, no Brasil também havia muita influência, hoje não haverá tanta. Há bocado puseste-me, eu não respondi à segunda parte da pergunta, porque realmente não terei muito a dizer sobre isso. O Marcelo fez-me aqui uma pergunta, o nosso Marcelo fez-me uma pergunta dos novos talentos brasileiros, dos novos músicos brasileiros, se eu sigo atentamente. Não sigo atentamente, tenho que confessar que não, porque eles também, hoje em dia, eu só os consigo descobrir na internet. Ou seja, as rádios portuguesas não deixaram de passar música brasileira, como passavam nesse tempo, os tempos da Betânia, da Gal, da Simone, vamos falar de mulheres, sei lá, ou de homens, do Chico, do Caetano, do Gil, até do Ivan Lins, que hoje vive cá em Portugal, e é conhecido. Portanto, estamos a falar de uma geração que foi muito passada na rádio. E estas novas gerações de músicos brasileiros, infelizmente, não tocam nas rádios portuguesas. E eu próximo descobri... Não tocam no Brasil também. Olha, estás-me a dar uma novidade. Não sabia. Mas isso é pena, mas porque apesar de tudo, os nossos novos músicos portugueses, a nova geração de músicos portugueses, tem algumas rádios, são rádios de nicho,
São rádios de nicho, não são as grandes rádios nacionais, mas há rádios de nicho que os passam muito. A Antena 3 passa-os muito, a Radar passa-os muito, a Oxigênio passa-os também. São rádios de nicho, mas que passam muita música portuguesa e boa música portuguesa que se está a fazer. Gente nova. Os brasileiros, se eu tenho que ir ao Spotify para os ouvir e tenho que os descobrir no Spotify. Portanto, eu agradeço. Eu vou fazer aqui um pedido ao Marcelo, se ele está a ouvir, e tu também podes ajudar, Ricardo. Mandem-me uma lista de nomes que vale a pena, que eu vou à procura deles no Spotify para ouvir. Sério, muito a sério. Porque a minha dificuldade é saber o que é que se está a fazer de bom no Brasil. Não chega cá, não sabemos, percebes? Não sabemos. Eu acho que um dos problemas que a gente tem, a gente sempre teve problemas ao contrário, da música portuguesa chegar no Brasil, e a do Brasil chegava até embalada pelas novelas, enfim. Exatamente, muito pelas novelas também. Com vários tipos de embalagem, né? E o que a gente tem hoje, eu discuti isso há um tempo com o Marcelo, é que as vias de comunicação, elas estão ainda truncadas. Você acabou de dizer, a gente tinha um rádio, tinha a televisão, que ela costumeiramente pautava a nossa cabeça do que era o sucesso, de que vinha a ser o sucesso, do que foi o sucesso. Hoje em dia essa pauta acabou. Então, se você não corre atrás da informação, eu digo isso até para os próprios brasileiros, é difícil saber o que pauta o sucesso hoje. Muito difícil saber, no mundo inteiro talvez. É verdade, e se não temos alguém que nos ajude, e neste aspecto tem que ser alguém que conheça bem a realidade brasileira, que esteja por dentro dela neste momento, como é que nós vamos descobrir? Só por acaso, não é? Só por acaso é que vamos à procura. É possível entrar no Spotify e pôr playlist, novos cantores, novas vozes brasileiras, novos cantores brasileiros, sei lá. Há muita maneira de chegar lá. Mas não sabemos se são os melhores, se são os piores, não sei se são os melhores, se não é? Alguém tem que me ajudar. Não é? O Marcelo diz que vai fazer a lista, eu estou vendo aqui. Eu vi, o Marcelo diz aí, vou fazer a lista. Obrigado, Marcelo. Agora, eu vou encaixar outra do Marcelo também. Marcelo está me dando férias, né? Não preciso perguntar nada, só tem pergunta dele. Então vamos lá. O que aproxima, na sua opinião, o que aproxima e afasta mais Portugal do Brasil? Quais são as duas coisas, as que aproximam e as que afastam? Eu acho que aquilo que nos aproxima, obviamente que é a língua. E aquilo que nos afasta é a língua. Perfeito. O que nos aproxima é realmente... Nós falamos a mesma língua, falamos português, mas o português de Portugal é muito, em termos de sotaque, é muito diferente do português do Brasil. E o que eu senti toda a minha vida foi que, enquanto nós em Portugal não temos qualquer dificuldade em entender, em perceber o que nos diz um brasileiro quando falamos com ele, estamos muito, muito habituados a isso. Eu próprio, quando vou ao Brasil, muitas vezes noto que não é por má vontade, nem porque as pessoas sejam antipáticas. Não tem dificuldade em perceber e pedem para falar um pouco mais devagar e dizer, desculpe que eu não estou entendendo o que está dizendo. Então fica meio difícil. Portanto, eu diria que aquilo que nos aproxima é a língua, aquilo que nos afasta é a língua também. Não, isso é perfeito. E existe uma coisa que é assim, que é o perfil de formação nacional, de caráter nacional, que são diferentes, né? Portugal plantou a semente e depois a coisa toda cresceu de um jeito completamente, não vou dizer amorfo, mas diferenciado, que vieram os imigrantes de todos os países praticamente do mundo, japoneses, italianos, alemães. A gente tem o índio, que é uma coisa que vocês não têm, a gente tem muito mais negro, e vocês quase praticamente não tiveram escravidão aqui. Então, assim, o que acontece? A gente produz uma música que tem uma maleabilidade que talvez a portuguesa não tenha, né? Em termos... Você vê assim, a bossa nova, quando começou a ser cantada em inglês, ela explodiu, só faltava isso. Eu duvido, eu faço isso com maior pureza da alma, porque eu adoro fado. Eu duvido que o fado, se fosse possível cantar o fado em inglês, que ele fosse além da bossa nova. Claro, por uma questão, né, uma questão de viés mesmo, de estética. É assim, a gente não pode fazer nada, é assim, né? É mesmo assim. Não, isso, eu também não tenho qualquer dúvida sobre isso, estou completamente de acordo, Ricardo. Vocês, as influências que sofreu a música brasileira ou de que bebeu a música brasileira são muito mais do que as influências de que bebeu a música portuguesa, sem dúvida nenhuma. Nós estamos muito mais
somos muito mais pequenos, estamos aqui circunscritos a um pequeno país. Pronto, e depois, na realidade, houve outra coisa que eu penso que deu uma imagem errada, mas aí também, aí é preciso, eu penso que o tempo está-nos a ajudar a desfazer essa ideia errada. Houve uma altura, e tu disseste muito bem, o Brasil recebeu imigrantes de todo o mundo. Obviamente que recebeu muitos imigrantes de Portugal, porque houve uma geração, décadas de portugueses que emigraram para o Brasil. Só que eram portugueses, eu tenho que o dizer de uma forma aberta, clara, sem qualquer maldade ou má intenção, eram portugueses de classes mais baixas, eram com pouca educação, pouco instruídos, fundamentalmente pouco instruídos. Deixa eu te interromper, só para... E isso é uma das coisas que atrapalhou o êxodo da cultura portuguesa para o Brasil, porque você tinha aquele exemplo, eu falo sempre, é como se a gente pegasse o nordestino nosso, lá da Caatinga, e colocasse ele na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, e botasse de terno e gravata e esperasse que ele fosse resolver um problema. Então, eles tinham limitações da própria formação, e nós recebemos flagrantemente imigrantes do norte do país, naquele lugar que dizem que é 3 meses de inverno e 9 meses de inferno. Já ouvi isso várias vezes, falando, lugares difíceis, né? Pessoas boas, Ricardo, ótimas, excelentes, ótimos seres humanos, leais, frontais, gente trabalhadora, mas com muito poucas bases educacionais. Em termos culturais, muito abaixo do que é a classe média e a classe média alta portuguesa. E a imagem que esses portugueses deram, não só no Brasil, deram em França, deram na Alemanha, espalharam-se pelo mundo todo e deram uma imagem muito diferente daquilo que Portugal é na realidade. Portugal é outro país quando se chega aqui e quando se percebe o que é Portugal. E isso também aconteceu um pouco, para quem não conhecia o Brasil, eu conheço, felizmente, até tive casa no Brasil, durante 5 anos tive uma casa no Brasil, no Nordeste, e pronto, fui passar férias todos esses 5 anos, 2 vezes por ano fui para o Brasil. Depois achei que não podia continuar toda a vida a passar férias no mesmo sítio e vendi a casa. Mas adorei essa casa que tive, muito ao norte de Natal. Um sítio lindíssimo que eu adorava, sossegadíssimo, tranquilo, muito bom. E realmente eu percebi que aqueles brasileiros que eu ali fui encontrar não tinham nada a ver com os brasileiros do Rio ou de São Paulo. Quer dizer, eu estava em Baracajaú, 100 km ao norte de Natal, com gente do Nordeste, e que não tinham nada a ver com o carioca ou com o paulista, não é? E os imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil eram um pouco como os nordestinos que eu fui encontrar em Maracajaú. E isto deu uma imagem distorcida de Portugal. Da mesma forma que se viessem gente do interior do Brasil para Portugal, iriam dar uma imagem necessariamente diferente, não pior, não melhor. Não estamos a avaliar em termos de qualidade humana, porque em termos de qualidade humana, qualquer ser humano pode ser bom, venha de onde vier. Não há questões racistas de espécie nenhuma. Agora, há questões educacionais e culturais, essas sim. E essas depois dão uma imagem errada de um povo. Eu penso que isso também nos afastou um pouco. Para completar a questão da língua, também houve esse pequeno problema. É assim, o brasileiro e o português, eles têm uma diferença de base, como todo povo que defende muito fronteiras, como foi Portugal, né? Olha, eu moro em Mafra, eu tenho uma igreja aqui que é de 1400 e não sei quanto, antes do Brasil ser descoberto aqui, eu vou andando para ela. É loucura, isso é muita história nas costas. E é muita história de construção, de sofrimento, de coragem, porque não é mole pegar uma caravela e atravessar o oceano sem saber o que vai encontrar. Não é qualquer um que faz isso, não. Era capaz do brasileiro ter ficado e não ter vindo descobrir Portugal se fosse o contrário. Então, Portugal tem inúmeros méritos como nação, mas até pela constituição da história, é um povo muito mais sofrido. Por exemplo, o fado, não preciso dizer essa coisa óbvia, todo mundo diz e é verdade, tem muito da questão moura, até o fraseado do fado é muito parecido com o árabe. Isso, na verdade, é a beleza do fado, mas é uma das coisas que afasta, por exemplo, o samba e o fado são antagônicos. São belezas antagônicas. Não estou dizendo que são antagônicos, que um é bonito e outro é feio, ao contrário. São belezas antagônicas. Você encontra muita similaridade
nas canções dos santos populares aqui e nas festas juninas no Brasil. Isso dá para pegar praticamente o repertório 100% daqui, botar para lá, com o mesmo regional e dá certo. Você não acha? Completamente de acordo. Houve aspectos culturais que passaram de um lado para o outro e que foram assimilados, foram muito bem assimilados, outros muito menos. Repara, Portugal nasce no século XII, e no século XII, quando Portugal nasce em Guimarães, é a primeira cidade, é o berço da nação, como nós chamamos, começa a descer, começa a vir para o sul, e ainda em 1200, por volta do início do século XIII, todo o sul de Portugal era árabe. Eram povos muçulmanos que viviam aqui, que estavam aqui, e Lisboa era uma cidade moura. Ainda hoje temos a moraria, temos um bairro aqui em Lisboa onde se canta muito fado. Há vários nomes com al, o nome que você vê que é uma coisa árabe. Você repara, a província, o Algarve, Alentejo, todas as províncias do sul começam com al, porque eram províncias mouras, árabes. Tem aqui um comentário aqui do Nuno Bastos, que foi o disco do português, que canta samba brasileiro. Como um nativo brasileiro, ele comenta aqui que a mistura teve muita influência nos últimos anos, mas, por exemplo, em sambas antigos, tanto no sotaque como na construção melódica, havia muito de português, ele diz. E eu concordo com ele, porque a maneira é uma coisa curiosa, você pega às vezes as coisas do Cartola. O Cartola usa muita segunda pessoa. A gente sabe bem que tem uma diferença. Nós nos damos bem aqui em Portugal, que a gente chama as pessoas de você. E você é respeitoso. No Brasil, você é próximo. O tu é que é próximo aqui em Portugal. Mas lá no Brasil, é difícil você pegar uma pessoa que trate de tu e que flexione o verbo certo. A gente fala, tu vai? Não fala tu vais, fala errado mesmo. O carioca fala muito errado. Mas o Cartola, por exemplo, há várias músicas que ele usa a segunda pessoa, flexiona o verbo certo e tem essa riqueza do português que, na verdade, é ancestral. É uma riqueza que veio com o português. E que a base da sociedade, ela aprendeu muito com mesmo esses portugueses que vieram de Portugal, com toda a tacanhice deles, eles contribuíram para aumentar um pouquinho o padrão idiomático mesmo. A riqueza de idioma. É uma realidade que eu não conheço bem, mas vocês conhecem muito bem. Ouvi falar de Cartola, para mim, sei muito bem quem é, mas não conheço a música dele, não conheço-a mal. E são pessoas como o Nuno que me estão agora a ajudar a conhecê-la, não é? Sim, é verdade. Conhecê-la melhor, porque ela também não é música que nós conheçamos da rádio portuguesa, de passar cá. Claro, não. Realidades que não... São realidades distantes que eu acho assim que não nos vemos revendo essas coisas. Não existe utilidade hoje de você ficar revendo tudo isso. Eu acho que o que a gente tem que olhar para frente agora é como é que a gente vai se misturar bem, como é que a gente mistura melhor Portugal com o Brasil, como é que a gente mistura bem Portugal com o Brasil, me diz aí, na tua opinião. Na minha opinião, cada vez mais é fundamental conhecermos, termos a possibilidade de conhecer no local o país. Ou seja, quanto mais nós pudermos viajar e quanto mais pudermos perceber a realidade, não por aquilo que lemos, não por aquilo que os livros nos dizem, não por aquilo que as novelas brasileiras nos trazem, porque as novelas brasileiras, claro que nos passam uma imagem de um Brasil, mas quando lá vamos sentimos, o que eu sinto é que as novelas são ficção. São fantasia, são ficção, não é? São, claro que é ficção. Pura e dura. Aquela Gabriela que parou aqui em Portugal e parou o Brasil também, aquela Gabriela é um mito. É uma coisa linda que o Jorge Amado criou, claro, em cima de coisas que ele experimentou, mas ele configurou uma mulher do imaginário dele. Né? Não existe exatamente aquilo. Mas eu acho, fundamentalmente, que aquilo que é preciso é conhecermos melhor esses países. Eu mudei de ideia. O Brasil, para mim, passou a ser um novo Brasil. Quando eu fui, a primeira vez que fui ao Brasil, fui ao Rio, apaixonado pelo Rio, Ricardo, completamente. As lágrimas vieram aos olhos, eu não me esqueço desse momento.
eu vim de Lisboa e cheguei ao Rio às 6 da manhã, de avião, e quando estava a aproximar-me do Galeão, para aterrar no Galeão, sua alma cantou, minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Exatamente, mas eu não tinha nunca visto, não é? Para mim era novidade, eu começo a ver a beleza que eu estava a ver, as lágrimas vieram aos olhos de emoção, porque o Rio é uma coisa linda de morrer, o Rio é a cidade mais bonita do mundo. Para mim, em termos de beleza natural, não há outra, mas não é fazer favor nenhum a ninguém. Não é fazer favor nenhum a ninguém. O Rio, como beleza natural, nunca vi nada assim no mundo todo. Eu conheço o mundo, só não conheço a Oceania, não conheço a Austrália e aquelas ilhas ali à volta que são capazes de ser interessantes também. O resto do mundo eu conheço, a Europa, a Ásia, a América do Norte, a América do Sul. Foi a melhor coisa, talvez. A música deu-me duas coisas fantásticas. Grandes amigos e o conhecimento do mundo, das viagens que eu pude fazer. Se eu tivesse que dizer os aspectos mais positivos, o primeiro são os amigos. Os amigos que eu fiz não têm preço com a música. Bacana. E depois os lugares que eu conheci, as realidades, as culturas que eu conheci, porque como músico viajei pelo mundo todo. Nunca vi cidade tão bonita como o Rio de Janeiro. É das coisas mais bonitas que há. E depois é preciso chegar e conhecer a realidade brasileira, vivê-la. Como é preciso chegar a Portugal? É muito fácil falar de Portugal sem cá vir e ter uma ideia errada do que é Portugal. É preciso vivê-la, é preciso vir cá. É evidente que nós estamos em continentes diferentes. O Brasil está muito influenciado, sempre esteve, pela América do Norte, pelos Estados Unidos. Os brasileiros, penso eu, do muito que ouço e daquilo que quando falo com eles, a primeira cidade que querem visitar é Nova Iorque. Eu penso que quando o brasileiro pensa em sair do Brasil, são alguns os que pensam na Europa, mas a maior parte pensa nos Estados Unidos. Estados Unidos, Miami, Los Angeles e Nova Iorque. Por aí. O português não pensa em ir para aí. Os primeiros sítios onde quer ir é Paris, Londres, Roma, Madrid, aqui ao lado. Portanto, a realidade é que nós somos europeus e vocês são sul-americanos, americanos. Somos americanos, no fundo. E esta distância também nos separa, não é? Claro que depois temos a língua que nos une e deveríamos ter, porque a cultura aqui é que nos pode unir. Eu não acredito, realmente, a realidade, o mercado comum europeu, falando agora em termos económicos, etc., todas as nossas exportações estão muito mais viradas para a Europa e cada vez estão mais viradas para a Europa porque é o caminho natural para isso, por isso é que se criou a Europa comunitária. E o Brasil também tem muitos interesses na América do Sul e a própria América do Norte. Portanto, pelo lado comercial, pelo lado financeiro, etc., não vejo que a proximidade que seja um caminho mais rápido para se criarem pontes que já tem muitas, mas mais pontos entre Portugal. É mais fácil ir pelo lado da cultura, ir pelo lado do turismo, ir pelo lado da... Como é que você vê essa... Já se nota algum êxodo de artistas brasileiros da música indo para Portugal? Você acabou de falar do Ivan Lins, o Alceu Valença tem casa em Lisboa, está sempre por aqui. Você tem alguns artistas alternativos vindo para cá, Malu Magalhães, Marcelo Camelo, a gente tem alguns artistas já temos a Adriana Calcanhoto a dar aulas em Coimbra. Adriana Calcanhoto, dando aula em Coimbra. Como é que você vê isso tudo? Você acha que a gente pode com o tempo, usar, de certa forma, Portugal como uma plataforma deliciosa de se estar, né? Porque Portugal é muito bom viver em Portugal, como plataforma para o Brasil, e Portugal, de alguma forma, usar isso também como desenvolvimento de sua própria música local e da linguagem da sua música para a Europa, a partir desse casamento possível entre Brasil e Portugal? Essas influências todas são boas. Tudo que vem para nós, eu digo também sem qualquer sem qualquer problema, tudo que vem do Brasil acrescenta. Não vem de maneira nenhuma diminuir a nossa capacidade e ou chocar com a nossa cultura. Só acrescenta aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Eu acredito que muito do que se está a passar, eu nunca o faria, nunca o fiz na minha vida, não é agora que eu vou fazer.
as questões políticas para mim não as discuto. Discuto as questões políticas do meu país. Nunca me ouviram discutir questões políticas de qualquer outro país. Não sei por que razões, ou por que razão, muitos destes músicos brasileiros estão neste momento a escolher Portugal. Nem quero saber. Quando tentam falar comigo de questões políticas, eu digo, não, desculpem. As vossas questões internas, o que é Brasil, resolvam-nas vocês, porque eu também tenho que resolver as minhas e temos muitas para resolver aqui em Portugal também. Portanto, cada um no seu canto, cada um tratando daquilo que é seu. Nesse aspecto, acho que não devemos meter-nos a dar opinião sobre aquilo que não é a nossa realidade. Mas, na verdade, neste momento eu penso que são mais os brasileiros a vir para Portugal, talvez, do que os portugueses a ir para o Brasil. Nesta altura eu diria que a migração está mais nesta direção. Sim. Não quero analisar nem entrar nos porquês. Sei que isso só nos enriquece. Isso só nos enriquece. Os nomes todos de que tu falaste, Ricardo, ter cá o Ivan, ter cá o Alceu, ter cá a Adriana, agora está cá a Fafá de Belém também. Isso. Outra realidade completamente diferente. Também está cá. Não é? Isto só nos enriquece. E o intercâmbio que está a acontecer com os artistas portugueses. Porque o Ivan toca como todos nós. O Ivan, quando há discos portugueses de amigos e nós todos falamos e somos todos amigos, se eu telefonar hoje para o Ivan e disser amanhã, Ivan está livre, vem ao estúdio trabalhar, preciso de você para tocar, ele vem na boa como eu iria, se ele me chamasse para fazer qualquer coisa. E isto é muito, muito, muito positivo para todos nós. Agora, como é que você, que conselho ou que você daria para aí falando especificamente do compositor, né? O compositor brasileiro que já tem a música dele colocada de alguma forma, desde na voz de intérpretes portugueses ou até em discos de brasileiros bem-sucedidos e tal. Como é que o compositor brasileiro pode se comportar para ter a remuneração dele reconhecida? Há alguma coisa que ele precisa fazer, até do ponto de vista burocrático, para tirar proveito disso? Ricardo, falando especialmente de composição, de autoria, de direitos de autor, a primeira coisa que os brasileiros todos têm que fazer, os compositores brasileiros, é estarem registados com as suas sociedades de autores brasileiras. Não há qualquer vantagem a se virem inscrever diretamente com a SPA. Eu sei que há brasileiros que podem ter contratos com a SACEM em França ou com a ASCAP nos Estados Unidos, cada um sabe de si. Mas aquilo que nós os direitos que cobramos em Portugal, com os acordos bilaterais que temos, com os acordos que temos com as sociedades brasileiras, com o ABC, com a Abrams e com a Amar, fundamentalmente, esses direitos são pagos e nós cobramos da mesma forma como se esses compositores brasileiros estivessem a viver em Portugal. Nada seria diferente se eles vivessem connosco. A única coisa que não haveria, em vez de haver uma transferência dessas verbas, desses direitos serem enviados para o Brasil, eram pagos aqui. Mas o procedimento seria perfeitamente igual. A única coisa que é muito importante é que, e isto há muitos autores que tentam às vezes fazer isto, é um erro tremendo, que é chegarem cá e dizerem, não, os direitos de autores já estão pagos, gente que vem atuar aqui em Portugal, nunca façam isso. Isso é fatal, isso é um crime. Os direitos, não cedam nunca esses direitos, não abdiquem nunca dos vossos direitos para virem fazer um espetáculo a Portugal. Como os portugueses não podem abdicar para se vão fazer um espetáculo ao Brasil. É um erro tremendo. Por uma questão de princípio não se abdica do direito de autor, nunca se abdica disso. E depois, nós estamos cá para os cobrar. Se houver um espetáculo, precisamos que nos mandem o alinhamento do espetáculo, quais são as canções que são executadas, que são tocadas, que são cantadas, etc. Vamos cobrar em função disso e vamos pagar às sociedades brasileiras, vamos pagar ao ABC, vamos pagar à Abrams, vamos pagar à Amar, vamos pagar às sociedades brasileiras, de acordo com aquilo que nós cobramos aqui. Não há assim nada de especial é evidente que se tu me dizes, há um brasileiro que está cá a viver em Portugal e quer se inscrever na SPA, é muito bem-vindo. Sim, claro. Obviamente que estamos abertos. Essa pergunta procede porque há um crescente interesse do brasileiro em Portugal de uma maneira geral, né? Desde brasileiro comum, como que não trabalha enfim, por interesses profissionais ou enfim, pelos todos os desgastes que são sofridos pelos brasileiros, que não vem ao caso a gente falar, o pessoal da arte, tá? Também não convém falar porque, mais pressionados ainda, começam a olhar
para Portugal por duas razões. Uma, para se libertar um pouco da opressão que ele está sofrendo no Brasil. E a segunda, por entender que existe uma leitura hoje em dia da sociedade portuguesa como um todo. Eu diria que talvez o português esteja entendendo mais o que a gente chama de música de qualidade no Brasil do que o próprio brasileiro. Porque o brasileiro está um pouco perdido dentro dessa falta de referências, né, no Brasil. E aqui, assim, a gente sabe muito bem que a música bem popular brasileira continua entrando aqui, mas a música que a gente chama de qualidade no Brasil, ela continua entrando aqui muito bem. Ninguém perdeu o valor aqui. Então, assim, o compositor, o artista brasileiro, reconhece essa postura de fácil reconhecimento do português em relação à qualidade da música brasileira. E por isso fica querendo vir aqui. Por isso também procede essa questão. Mas vir aqui, Ricardo, venham todos, porque são muito bem-vindos. Nós adoramos ouvir tudo que é música brasileira e tudo que é um bom artista brasileiro em Portugal. Tem seguramente público e seguidores. Agora, mesmo que vivam cá, as vendas serão maioritariamente feitas no Brasil. Eu não acredito que as vendas maioritariamente sejam feitas em Portugal. Um artista, um compositor, um intérprete, um cantautor, seja o que for, brasileiro, vai com certeza sempre, mesmo vivendo em Lisboa ou no Porto, onde quer que seja, vai vender muito mais no Brasil do que vende cá. Sim, claro. Portanto, faz muito mais sentido estar afiliado com as sociedades brasileiras, que são as do seu país. E nós cá estamos para cobrar. E depois, se por acaso estão cá e quiserem filiar-se na SPA, podem fazê-lo como qualquer português pode fazer no UBC ou no Brasil, não é? Mas não vejo vantagem nenhuma nisso. Não vejo, sinceramente, vantagem. O que é preciso é continuar a manter estes laços muito bons que temos, claro, relações excepcionais com as sociedades. E vamos estreitá-los, se Deus quiser, ano que vem. Estou sabendo aí de umas coisas que eu não posso falar, mas são boas notícias. Venham boas notícias, sempre. Bom, então, olha só, eu vou agradecer, porque eu acho que vai acabar o nosso horário aí. Muito obrigado, Tosé, pelo teu tempo, muito obrigado pela simpatia, muito obrigado, enfim, por essa vontade de tornar as nossas nações cada vez mais encaixadas como deve ser, tá bom? Vão ser. E obrigado. Boa noite. Obrigado, que é uma honra estar aqui a falar contigo e com todos. Imagina, pô. Fica com Deus. Obrigado, Tosé. Obrigado, Ricardo.